Olha, quebra-pau no STF, tá? Uma confusão gigantesca e briga entre os ministros. Primeiro uma coisinha, e já já eu vou fazer vídeo sobre a entrevista do hacker da Vaza Jato, em que ele detona o Moro e o Dallagnol. Depois daquela entrevista, só prisão para os dois. Mas esse é sobre a briga do STF, que é importante. O Luiz Fux, que é o presidente do STF, que é amigo de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol, o Luiz Fux levou uma invertida nesse fim de semana que ele não esperava. Sabe o que aconteceu? O STF entra em férias agora, entrou em férias no dia 20. E aí no recesso, o presidente do STF é quem toma todas as decisões, porque ele é a única pessoa que fica de plantão no STF. E aí, pela primeira vez na história, 4 ministros do STF disseram não. Nós não vamos tirar férias não. Sabe o que isso significa? Significa que o Luiz Fux não vai ser responsável por todas as decisões. Ele achou que ele ia enfiar um monte de coisa da Lava Jato, goela abaixo do Brasil inteiro, e ninguém ia poder fazer nada até o fim do recesso. Só que não. O Gilmar Mendes, o Lewandowski, que são da ala contra a Lava Jato, o Alexandre de Moraes, que também é dessa ala, e o Marco Aurélio de Mello, eles decidiram que não vão entrar de férias. Então, toda vez que sair alguma decisão, em vez de cair diretamente nas mãos do Luiz Fux, vai ter que ser sorteado entre os 5. Então, a chance do Luiz Fux ferrar alguém, ou dele tomar alguma decisão que seria pró-Lava Jato, agora é muito menor a chance dele. Aí você fala, nossa, já é confusão suficiente, porque isso é a retaliação de coisas que o Fux fez. Fala, é confusão suficiente? Não, tem mais. O ministro indicado pelo Bolsonaro, Cássio Nunes, fez uma mudança monocraticamente, quer dizer, decisão dele, sem colocar para votar. Ele fez uma mudança na lei da ficha limpa. E quando você pensa, caramba, ele mudou, ele diminuiu as penas da lei da ficha limpa. E aí o Marco Aurélio de Mello foi ao ataque e falou que isso é obscurantismo. Gente, quando um ministro toma uma decisão monocrática, ou seja, ele toma a decisão sem colocar para votar e outro ministro vai lá e critica essa decisão, isso é uma briga pública que os ministros evitam, exceto em casos em que eles falaram, quer saber, vamos lavar roupa suja aqui na frente de todo mundo porque não tem mais diálogo com essa pessoa. E o Cássio Nunes acabou de entrar no STF e já tem esse problemão. Eu vou explicar toda a briga que está aqui no STF e as consequências disso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para Bolsonaro e para Lava Jato? Então se inscreve no canal, aproveita e curte o vídeo. Aqui a gente lutou por Lula livre todos os dias em que ele teve preso ilegalmente pelo Sérgio Moro, foi sequestrado lá em Curitiba. A gente aqui luta contra o Bolsonaro e contra a Lava Jato todos os dias. Então um segundinho de graça, se inscrever no canal, você ajuda a gente a fazer oposição e a gente também faz oposição nas ruas, a gente aqui faz ativismo. Aqui o Plantão Brasil não é canal de notícias, é canal de ativismo. Aqui atrás aparece outdoors que a gente colocou em várias cidades do Brasil e a gente também tem carros de som. Hoje vai rodar nosso carro de som de novo no Rio de Janeiro, rodou na sexta-feira já em Madureira, tem os bairros ali daquela região do Rio de Janeiro, eu não conheço o Rio, quem conhece sabe bem aqueles bairros, rodou ali por 4 horas na sexta-feira e vai rodar hoje de novo. Eu estou decidindo ainda em que parte do Rio vai rodar. E aqui, o nosso novo outdoor instalado em Florianópolis. Olha só, sem vacina, sem emprego, mas com inflação, corrupção, fora Bolsonaro. Quem quiser ver, tá no Trevo da Seta, em Florianópolis. Quando o nosso carro de som rodar em Florianópolis essa semana, eu vou mandar o carro de som filmar o outdoor. Aí vão ser as nossas duas ações, carro de som e outdoor ao mesmo tempo. Quem quiser ajudar com as ações do canal, nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clica em Seja Membro e pronto, você já está ajudando as ações contra o desgoverno Bolsonaro. Um segundinho de graça, clicar em inscrever e Seja Membro, você pode clicar. Quem estiver morando no Brasil, a maioria das pessoas acho que estão, pode se tornar membro de graça. Aí você ajuda as ações do canal sem você pagar nada. Se você clicar em Seja Membro, escolher o plano que custa R$8 por mês e aparecer para você a opção Seja Membro gratuitamente, o YouTube paga R$8 por canal e você não paga nada para o YouTube. Olha que coisa linda. Então tenta agora clicar em Seja Membro e ver se para você está habilitada essa promoção. O YouTube habilitou essa promoção para mais ou menos metade das pessoas que moram no Brasil. Então clica agora e vê. Agora vamos falar sobre a briga no STF. O vídeo aqui travou. A briga no STF. O que aconteceu foi o seguinte, o Luiz Fux tomou várias decisões assim do regimento interno do STF, que ele como presidente pode decidir só ele mesmo, que faziam com que a Lava Jato tivesse um pouquinho mais de poder. Uma delas que irritou muitos ministros foi o fato dele acabar com as 2 turmas no STF. O STF hoje tem 11 ministros, sempre teve 11, mas são 11 ministros, e hoje tem o presidente e tem 2 turmas de 5 ministros cada. Os processos criminais
são divididos entre essas duas turmas. E aí, depende do caso, é sorteado e vai para a primeira turma ou para a segunda turma. A Lava Jato, por exemplo, está na segunda turma do STF. E na segunda turma, a chance da Lava Jato ter vitórias é muito pequena. Para piorar, a chance dos processos da Lava Jato serem anulados por conta dos crimes cometidos pelo Sérgio Moro são muito, muito altas. Aí o Luiz Fux tentou tomar, faz um pouquinho mais de um mês, tentou tomar uma atitude para mudar isso. Qual era a atitude? Ele dissolveu essas duas turmas e aí os processos criminais serão votados todos em plenário. Aí são 11 ministros, em vez de 5, o próprio Fux pode votar e aí a chance da Lava Jato não ter tantas derrotas era bem menor. Só que aí o pessoal da primeira e da segunda turma estava por aqui com o Fux, principalmente da segunda turma, o pessoal da segunda turma, e aí eles votaram entre si de que não, os processos da segunda turma vão continuar lá, pelo menos os processos que já estão lá. Os processos novos, ou seja, a Lava Jato não conta porque não é um processo novo, ou seja, o que vier daqui pra frente, aí sim, pode ser votado em plenário, mas o que já tá lá vai continuar lá, derrota do Fux. Aí, o que aconteceu? O Fux estava esperando o recesso para julgar uma série de liminares, habeas corpus, enfim, uma série de medidas que favoreceriam o Sérgio Moro, favoreceriam o Deltan Dallagnol, a República de Curitiba, a Lava Jato. E aí os ministros da STF perceberam isso. Entre essas medidas tem um habeas corpus, que é o habeas corpus da discórdia lá no STF, que é o seguinte: o Congresso Nacional aprovou o juiz de garantias, e aprovou isso no pacote anticrime, aquele pacote anticrime que o Moro tentou falar, é o pacote anticrime do Moro. O Congresso dissolveu aquele pacote anticrime, tirou todas as coisas fascistas que o Sérgio Moro queria enfiar. Lembre-se, o Sérgio Moro é extrema-direita, ele tenta colocar a máscara de centro, mas a máscara cai. Tirou o excludente de ilicitude, tirou um monte de coisa que fazia com que a polícia podia matar gente, enfim, o estado fascista que o Moro e o Bolsonaro queriam foi dissolvido ali e ainda enfiaram o juiz de garantias, que é uma coisa que existe, veja bem, existe no mundo inteiro. Eu estava vendo outro dia um vídeo em inglês de um jurista inglês tentando explicar para os norte-americanos como é que é no Brasil que não existe juiz de garantias. E aí aparecia, sabe essas palestras que o cara tá falando, de vez em quando aparecem as pessoas assim, prestando atenção na plateia, os rostos das pessoas assim, como não existe juiz de garantias no Brasil? É assim que a comunidade europeia, os norte-americanos, quando ficam sabendo desse descalabro que só existe no Brasil, ficam, meu Deus, juiz de garantias é o seguinte, imagina que tem uma investigação, processo, aí quando tem um processo, eu vou dar o exemplo da Lava Jato, o Deltan Dallagnol estava em conluio com o Moro, vamos supor que não tivesse. Tem um youtuber cirista que adora falar em teorias da conspiração, ele falava que era a teoria da conspiração, isso de que a Lava Jato perseguia o PT, ele fala que tem uns blogs pagos pelo PT que disseminam teoria da conspiração, aí veio a Vaza Jato, ele teve que engolir, ficou engasgado aqui, se ferrou. Aí o que acontece é o seguinte, vamos supor que era a teoria da conspiração mesmo e não tivessem em conluio, que não existisse Vaza Jato e que eles eram honestos. Aí o Deltan Dallagnol quer investigar o Lula, ele fala, eu quero quebrar o sigilo fiscal e bancário do Lula. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um documento, uma petição para o juiz no caso era o Sérgio Moro, falando, pelos motivos tais, isso e isso, eu quero quebrar sigilo fiscal e bancário dessa pessoa. Posso? O juiz vai analisar os motivos, vai analisar o pedido e vai falar pode ou não pode. Tem juiz que fala, não pode. Para que você quer isso? Não é para fazer isso. Ok. Aí, outra coisa, eu vou fazer busca e apreensão. Ele tem que pedir para o juiz, o investigador, o juiz diz sim ou não. Isso acontece no Brasil. Aí o mesmo juiz que determina se pode quebrar sigilo, se não pode, ele julga o processo no final. Isso faz o quê? Com que o número de condenações aumente, principalmente de pessoas que são inocentes. O caso do Lula é o caso que eu estou dando de exemplo, que foi condenado sem provas. Em qualquer outro país do mundo é o seguinte, o juiz que está na investigação, vamos supor, fosse o Sérgio Moro, ele vai lá, ele fala, quebra o sigilo, não quebre, tudo mais. Mas na hora de julgar, esse juiz fica de lado e quem julga é um outro juiz sorteado, de outra vara, juízes que não se conhecem. E por quê? Porque aí esse outro juiz pega o processo, ele vai ter lá as provas da defesa, as provas da acusação, e ele vai ser imparcial no processo. A chance dele ser imparcial é muito maior do que a chance do juiz. Isso foi provado, tá? Isso foi provado na Europa, que o juiz que conduz o processo, ele tende a condenar mesmo quando o réu é inocente. Então isso provado lá. Aí o Congresso aprovou o juiz de garantias. Ok. Veio o Luiz Fux e colocou uma liminar, ele deu uma liminar suspendendo o juiz de garantias, e como ele é presidente do STF, é ele quem escolhe quando vai para a pauta isso, sabia disso? E aí o que aconteceu? Tem um habeas corpus que advogados, juristas renomados no Brasil enviaram faz 2 dias para o STF, que é o habeas corpus da discórdia. Esse habeas corpus pede
uma série de medidas, soltura de algumas pessoas, anulação de processos de outras, baseado no juízo de garantias. Porque nesse momento o juízo de garantias já foi aprovado e já está valendo, só que não está sendo usado por conta de uma liminar do Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal passando por cima do Congresso para anular uma coisa que foi aprovada e foi sancionada pelo presidente. Isso, inclusive, foi motivo de briga entre o Bolsonaro e o Moro, porque o Moro queria que o Bolsonaro vetasse. E o Moro deu a palavra dele, porque ele falou com o Bolsonaro falou, pode aprovar isso que eu vou vetar. Porque se fosse retirar isso do projeto no Senado, ia ter que voltar para a Câmara, esse projeto anticrime nunca ia ser sancionado no fim. Ia ficar, vai para a Câmara, vai para o Senado, vai para a Câmara, né? Ia acabar não sendo aprovado. E aí o Moro deu a palavra dele para 40 senadores de um grupo chamado Muda Senado, dizendo, não, o Bolsonaro vai vetar. Chegou na hora, o Bolsonaro não vetou. Quer dizer, foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República. 2 poderes aprovaram o juízo de garantias e um ministro do STF suspende tudo e aí cria esse limbo jurídico. Vários processos hoje estão sendo conduzidos ilegalmente. E aí esse habeas corpus, o Fux achou que ele que ia julgar. O habeas corpus que é contra-liminar dele mesmo. Aí o que acontece? 4 ministros do STF falam, não, a gente não vai sair de férias, vamos ver quem vai julgar isso. O correto seria que fosse julgado pelo Gilmar Mendes, porque esse tipo de caso, o relator é o Gilmar Mendes, mas o Fux vai tentar sortear para ele ter uma chance pequena de cair com ele. Já tenho quase certeza disso, mas os ministros estão por aqui com o Luiz Fux, nem falam com ele mais, é isso que está acontecendo. Paralelo a tudo isso, o Cássio Nunes, paralelo, ó, isso é uma briga do STF. Tem outra, o Cássio Nunes mudou a regra da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é aquela lei que não foi usada para ninguém. Todo mundo concorre com liminar. Eu fui condenado em segunda instância, entra no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, dá uma liminar para o cara mesmo condenado conseguir concorrer à eleição, o nome dele aparecer na urna, ele poder assumir, muita gente assumiu e terminou o mandato sendo ficha suja. Eu dou o exemplo do Michel Temer, que era ficha suja quando deu o golpe na Dilma. Ele já tinha acabado de ser condenado em segunda instância. Ficha suja e foi presidente. Só foi usada a lei da ficha limpa contra o Lula. Só uma vez foi usada assim contra algum político famoso no Brasil. E foi contra o Lula, para tirar o Lula da eleição e colocar alguém da direita. Foi para isso. Aí o que acontece? Veja bem, olha só. O Cássio Nunes mudou uma coisa na lei da ficha limpa, ele sozinho, uma coisa que deveria ter ido a plenário, que de novo, o Congresso Nacional aprovou, a presidenta Dilma, no caso era a Dilma, sancionou, aí vem um ministro da STF e muda a lei. Qual é a lei? A lei é o seguinte, a ficha limpa, o cara fica inelegível, ele não pode participar de eleição, que o TSE sempre rasga, exceto pro Lula, por 8 anos. Mas, 8 anos após o cumprimento da pena. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cara é condenado na segunda instância, ele vira ficha suja, ou na terceira, ele vira ficha suja. Aí vamos supor que ele é condenado a 1 ano de prisão. Ele é ficha suja, ele vai preso, ele fica 1 ano preso, a partir do momento em que ele é solto, 8 anos em que ele continua sendo ficha suja. Ok. Aí se o cara recorrer e ficar prolongando o processo por 10 anos, ele fica 10 anos inelegível, até o momento, sem poder concorrer à eleição, até o momento em que ele foi condenado, cumprir a pena, e aí depois da pena mais 8 anos. Quer dizer, a pena do cara era no mínimo 8 anos, mas poderia ser uma pena muito maior se o cara ficar prolongando o processo. O que fez o Cássio Nunes? Ele cortou esse finalzinho e agora a pena é 8 anos a partir do momento da condenação. Ah, mas esse cara foi condenado à segunda instância, recorreu, o STJ, o STF demoraram com o processo dele, ele nem foi condenado ainda no STF, já passaram 8 anos, ele pode concorrer? Mesmo antes do julgamento? Pode. É isso que o Cássio Nunes mudou, ele diminuiu a pena. Na prática, ele diminuiu muito a pena no caso da ficha limpa, da ficha suja. E aí, o ministro Marco Aurélio de Mello, que podia resolver isso internamente, não o fez. E quando um ministro do STF resolve dar bronca no outro publicamente, é porque tem rixa aí. Rixa, não tô dizendo Beto Richa não, que é um dos maiores beneficiados, aliás, dessa mudança na lei. Tem rixa entre os dois, tem grupos no STF divididos e eles estão se batendo. O Marco Aurélio de Mello falou que quando um ministro passa por cima do Congresso, isso é obscurantismo e que isso é ruim para a democracia, enfim, falou um monte. Ele falou um monte do Cássio Nunes, que acabou de chegar no STF. Então, um cara que acabou de chegar, ele podia falar uma coisinha, outra não. Resolveu sair na briga. O mesmo Marco Aurélio de Mello que brigou com o Luiz Fux. Faz cerca de 2 meses. Lembra que o Marco Aurélio de Mello mandou soltar o chefe do PCC, se eu não me engano, um dos chefes? Por causa também de um artigo do pacote anticrime que o Marco Aurélio de Mello entendeu completamente errado de propósito, só para soltar o cara? Então, é isso.
Tá uma briga danada no STF, tem o grupo dos lavajatistas que está cada vez mais isolado, o Marco Aurélio de Mello no meio atirando para todos os lados e tem o grupo anti-Lava Jato e eles estão se batendo. A gente não sabe quais são os próximos episódios. Mas na esteira disso tudo, tem o fato de que o STF vai ter que decidir nesse ano sobre várias coisas. Nesse ano eu digo 2021, como por exemplo, a restabelecer os direitos políticos do Lula, que deveria ser a maior luta da esquerda. Eu vejo gente da esquerda que finge que não tem problema disso. Como se fosse ok que o Lula continuasse sendo ficha suja depois de ser provado e comprovado 1000 vezes que ele era inocente. E o STF vai ter que decidir um monte de coisa contra o Bolsonaro, vai ter que decidir, vão finalizar investigações contra o Bolsonaro, o STF vai ter que colocar gente na prisão ou não, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. Mas o ano que vem é decisivo para o STF, os ministros estão batendo cabeça uns contra os outros, vamos ver qual grupo vai sair mais forte. Quer um spoiler? O grupo da Lava Jato vai perder. Esse é o spoiler. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!